A nossa vida precisa ser de forma a honrar e glorificar o nome dele. Uma das preocupações de Jesus, quando caminhou sobre a terra, seu período de ministério deixou bem claro. Ele dizia, de vez em quando ele estava dizendo: Pai, glorifica o teu nome através da minha vida, glorifica o teu nome. E algumas vezes Deus respondeu: eu já o tenho glorificado. E ele: glorifica o teu nome, Senhor. Nós vamos viver desta forma. O nome do Senhor precisa ser glorificado através da nossa vida. Mas para isso nós temos que nos fortalecer. Fortalecer no Senhor, fortalecer na força do seu poder, revestir de tudo aquilo que o Senhor dá para nós e nos dispõe para vencermos cada dia. Se nós não fortalecermos, nós vamos agir de uma forma contrária àquilo que a palavra de Deus diz que nós precisamos vivenciar nessa terra, anunciar a morte do Senhor, propagar este Evangelho. E eu quero nessa manhã compartilhar com você a respeito de um versículo que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, exatamente o verso 26. É o texto que Paulo fala sobre a ceia do Senhor, né? E nos ensina, tem muitos ensinamentos a respeito da ceia do Senhor, mas eu quero dedicar nessa manhã a este versículo, que ele retrata aqui uma força que precisa estar em nós. E da onde vem esta força? Nós temos uma habilidade muito grande de materializar as coisas e achar que as bênçãos de Deus, a ação de Deus vem através de coisas materializadas. Por isso o apóstolo Paulo fala lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, e a nossa conquista em Deus também não é pela carne. A ação da nossa carne em glorificar o nome do Senhor, isto é, quando o nosso corpo se torna sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, não é pela ação física e carnal, mas a ação física e carnal é uma consequência da nossa atitude espiritual, a nossa entrega espiritual diante do Senhor. E Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vou repetir, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Paizinho, nós te adoramos, Senhor, por este momento. Te adoramos, ó Pai, pela tua hora para conosco, juntos aqui como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como noiva ataviada, esperançosa, ansiosa, aguardando a chegada do noivo. Nós estamos aqui reunidos, ó Pai. Tu sabes, Senhor, e conhece o nosso coração, e Tu sabes, Senhor amado, o desejo nosso, Senhor, a nossa necessidade em querer agradar ao Senhor, ó Pai, acima de todas as coisas. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, neste momento, ó Pai, de celebração ao Senhor, neste momento de culto ao Senhor, neste momento de redenção ao Senhor, ó Pai, de entrega plena e total ao Teu Espírito Santo. Que a Tua glória, Senhor, venha envolver as nossas vidas, que o Teu Espírito venha envolver a nossa mente, o nosso coração, que sejamos ministrados pela Tua palavra, sejamos servidos, ó Pai amado, a beber, Senhor, a comer da Tua mesa, Senhor amado, e sermos cheios da Tua glória, Senhor, não por momentos, ó Pai, não por tempo, Senhor, mas por cada dia, por cada segundo da nossa vida, do nosso viver, sejam eles agradáveis
agradáveis a Ti, sejam eles, ó Pai, momentos, atos, ó Pai, uma vida de glorificação ao Teu nome. Eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos, eu quero colocar cada vida que aqui está, cada irmã, ó Pai, que estamos juntos aqui na Tua presença. Eu quero agradecer ao Senhor pela Tua presença gloriosa, pela presença do Teu Espírito Santo em nós e conosco aqui, ó Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pelo sacrifício do Teu amado Jesus Cristo, Filho, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Sua entrega, pelo Teu amor para conosco, pelo Teu compromisso para conosco. Obrigado, Senhor. Nós nos rendemos a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. O cristão, para viver uma vida de testemunho de Cristo, o que Paulo diz aqui, anunciar a morte do Senhor. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte do Senhor é uma consequência de uma vida comprometida com o Senhor, uma vida de testemunho, onde as pessoas olham e vê o resplendor da glória de Cristo através da minha vida. Esse anunciar aqui não se refere a uma proclamação verbalizada, mas uma proclamação muito mais vivida do que verbalizada. E muitas vezes nós queremos materializar as coisas de Deus, achar que eu vou alcançar as coisas de Deus fazendo alguma coisa para Deus. E aí eu pergunto, o que eu poderia fazer para Deus que Deus já não tenha? O que eu poderia oferecer a Deus que Deus tenha necessidade? Nada. Ou tudo que eu fizesse com as minhas mãos, com a minha capacidade, que se torna incapacidade diante de Deus, seria nada diante daquilo que o Senhor realmente deseja e diante daquilo que o Senhor realmente espera. Para viver esta vida de anunciar o Evangelho, eu preciso de autoridade. Uma autoridade não em meu nome, uma autoridade não em nome daquilo que eu professo, a minha crença, mas uma autoridade daquele que habita em mim, daquele que vive em mim, uma vida de poder. E esta vida, na verdade, irmãos, ela não é para fracos, mas é para valentes. E nós precisamos viver de uma forma como valentes, pessoas realmente que se posicionam, assim como muitos personagens bíblicos que retratam diante da palavra de Deus que com coisas insignificantes venceram, né? Davi com uma funda, né? Sansão com uma queixada, uma mandíbula seca de jumento, Moisés com uma vara, um pedaço de pau, coisas que diante dos olhos humanos e carnais são insignificantes, mas quando se é colocado diante de Deus, não pelo instrumento que tem, mas por aquele que tem esse instrumento na sua mão, e pelo contato que ele tem com Deus poderoso, aquele instrumento significante se torna uma arma mortal. E nós precisamos viver dessa forma, para poder vencer o pecado. Como nós temos visto pessoas sucumbidas pelo pecado, pessoas que caminham e caminhavam conosco, pessoas que professam fé, pessoas que são muitas vezes usadas por Deus para honrar e glorificar o nome do Senhor, de repente jogam tudo para cima, abandonam, retrocedem, caem, e muitas vezes têm dificuldade de se levantar. Por quê? Uma vida enfraquecida, uma vida fora de autoridade, uma vida sem a autoridade de Deus, uma vida que não professa o nome do Senhor, uma vida que não anuncia a morte do Senhor. Uma vida que faz toda a diferença no mundo atual. Esta é a vida que o Senhor deseja. Essa é a vida do qual a palavra de Deus chama para anunciar o Evangelho do Senhor. Uma vida que gera desejo em outros a ser imitada. Uma vida que não precisa chamar imitadores, mas ela atrai imitadores. Uma vida que não precisa declarar o que é necessário, mas uma vida que através do seu viver diário, ela leva pessoas a entender o que é necessário para viver um relacionamento
íntimo, real, autêntico com este Deus. E a palavra de Deus diz que essa força está disponível. Paulo diz que essa força está disponível, não propriamente nos elementos materiais. E é isso muitas vezes que eu não consigo conceber isso. Quando as pessoas fazem do material algo espiritual. Que nós podemos fazer do espiritual algo material, mas não inverter as coisas. Achar que o pão e o vinho vai realmente mudar a minha vida, a minha forma de vivência. E Paulo, ele retrata isso, ele mostra isso para nós, que este poder, essa autoridade, vem através de um cumprimento de uma ordem do Senhor, de uma determinação do Senhor. A ceia, ela é considerada como uma das ordenanças que a Bíblia mostra, que o Evangelho mostra para nós. A primeira ordenança é o batismo, a segunda ordenança é a ceia. Mas essa ordem, essa ordenança da ceia, não é muitas vezes este momento aqui, em vir e participar. Aí eu vou lá que hoje tem ceia, se eu não tomar ceia eu vou me enfraquecer. Eu acho que se você viver de ceia, você morre. Pensou você, uma vez por mês, só viver desse cálicezinho de suco de uva e desse pedacinho de pão? Será que o mês que vem você vai estar com a mesma força? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Como alimento físico isso. E muitas vezes nós fazemos isso. E achamos que quando não fazemos, estamos enfraquecidos. Mas não é isso que a palavra de Deus é, muito além disso. É muito além disso. O que nós precisamos realmente entender para viver esta força de Deus que leva a anunciar Cristo. Paulo fala do significado que o pão e o vinho precisa exercer em nossas vidas. Se você olhar para o versículo 24, olha o versículo 24 aí. E tendo dado graças, Paulo dizendo aquilo, o ato de Jesus, o partir disso, este é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto. E que diz aí? Em memória de mim. Paulo chama a atenção para a nossa razão. Paulo chama a atenção para a nossa razão. A memorização. Como você chama? Você não esquece disso, né? Alguns sabem RG, CPF, senha, tudo é como. Você memorizou isso. Como que você memorizou? Dedicando. Talvez o nome teus pais já começaram a ensinar você a dedicar no seu nome já, logo quando você começou a querer balbuciar algumas palavras. Houve uma dedicação em relação a isso. A nossa mente é realmente que comanda todo o nosso ser. Nós somos comandados por aquilo que nós pensamos. E nós pensamos naquilo que nós colocamos para dentro. Interessante que Paulo escreve carta aos Coríntios. Paulo escreve carta aos Filipenses. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, pense nisso. O que Paulo está querendo dizer em relação àquilo que Jesus colocou, quando Jesus fala: fazer isto toda vez que você comer deste pão, fazer isto em memória de mim. A palavra de Deus ensina, e Jesus quis passar para nós, e Paulo agora está ensinando que eu preciso encher a minha mente de Cristo, daquilo que Cristo fez por mim. Irmão, se eu colocar na minha mente, a ponto de eu vivenciar a cada segundo o sacrifício de Cristo por mim, a minha vida vai começar a mudar de conceitos, de direções, de perspectiva. Tem gente que olha para o espelho e tem pena de si mesmo, porque acha que é um grande sofredor, mas quando ele olha para a cruz, ele acaba entendendo que o sofrimento dele é muito pequeno diante daquilo que Jesus fez por ele. E que Jesus fez não por uma condição humana, mas por uma entrega a desejar algo melhor para mim, para você, para nós. E quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez por nós, nós concluímos que aquilo que nós estamos passando é insignificante. Muitas vezes nós temos essa concepção do sofrimento de Cristo. Nós temos essa concepção.
Mas isso fica apenas como algo histórico na nossa mente. Nós não vivenciamos isso. Nós não vivenciamos isso. Mas quando nós pensamos em colocar, nós vamos abrir mão de muitas coisas que são embaraços na nossa vida, coisas que são pecados na nossa vida, coisas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus, para viver uma plenitude da graça abundante de Deus na nossa vida. É por isso que a palavra de Deus diz, e por isso que Jesus diz que nós precisamos memorizar isso a cada momento da nossa vida. Entender que o pão representando o corpo de Cristo, quando nós ingerimos isso, nós precisamos estar sempre lembrando o sacrifício de Jesus, o sofrimento dele, aquilo que ele foi dilacerado, aquilo que aconteceu com ele naquela cruz. Tem aquele filme Jesus, um filme muito forte, né? E toda vez que a pessoa assiste ele é impactado. E ele vive, depois que assiste o filme, algum momento de impacto daquilo. Aquilo pesa, mas aquilo vai passando. Amanhã já diminui, depois da manhã, o mês que vem ele já esquece. Mas se ele assistir de novo, aquilo impacta ele. É isso que a palavra de Deus, é isso que Jesus quer que nós tenhamos em nossa memória, esse impacto do sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Se nós vivermos isso, irmãos, a nossa vida será diferente. Os nossos objetivos mudam, os nossos propósitos mudam, pode ter certeza. E se não muda é porque nós não vivemos isso. E é por isso que Paulo retrata o que Jesus diz: fazer isto em memória de mim. E ele diz assim: todas as vezes que comerdes este pão. Eu pergunto: quantas vezes você come pão por dia? Pão, alimento. Quantas vezes? Quantas vezes nós memorizamos o que Jesus fez? Quantas vezes nós derramamos a nossa alma por aquilo que Jesus fez? Quantas vezes nós choramos por aquilo que Jesus fez? Quantas vezes nós temos um coração grato por aquilo que Jesus fez? Lamentamos um problema, lamentamos uma dificuldade que aconteceu há anos, ficamos remoendo aquilo, lamentando, choramingando por aquilo, mas esquecemos de quem entregou a sua vida por nós, esquecemos do que ele sofreu. Quando nós vivermos isto, quando nós tivermos em nossa memória isso cravado no nosso coração, não como uma lembrança, mas como algo que atinge a nossa alma e as nossas emoções, a nossa vida será de poder para anunciar que Jesus morreu por nós. Nós estávamos na reunião da liderança, o irmão Ronildo reclamou, né? E foi impactante, que quando eu vi aqueles jovens aqui na frente, no final de semana dos conectados, eu falei: Senhor, misericórdia, Senhor, desperta as nossas vidas por essas vidas, porque senão é mais um evento, mais de 30 jovens aqui, a maioria deles que não participam dos trabalhos da igreja, estavam aqui chorando, se derramando diante do Senhor. É a ação do Espírito, Mas o que fazemos com isso depois que isso passa e acontece? Voltamos para as nossas casas, focados nos nossos ideais, nos nossos objetivos, da mesma forma, e deixamos eles voltarem ao caminho antigo e caminharem em direção ao inferno. E depois dizemos: Senhor, eu te amo, eu te quero, eu quero te servir, eu quero servir ao Senhor. Mas querer uma coisa, se dispor é outra. Se Jesus apenas quisesse morrer da cruz, mas se não tivesse disposto a morrer na cruz por nós, nós não estaríamos hoje aqui. A memorização desse sacrifício me ajuda em minhas dificuldades, em meus relacionamentos, em minhas decisões, em cada atitude. Vou marcando o agir de Cristo e anunciando ao mundo o que Jesus fez por ele. Se eu vivenciar isso, se eu entender isso, e eu assumir isso na minha vida, eu vou deixar de ser um mero religioso e vou passar a ser realmente um discípulo do Senhor, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e o seguindo, e vindo então, cumprindo aquilo Jesus pelo qual ele, quando ele chama os discípulos, diz: aquele que quiser vir após mim.
Será, irmãos, que nós estamos andando após o Senhor Jesus? Será que nós estamos vivendo de forma a sermos apóstolos do Senhor, anunciando isto que Jesus fez, ou estamos usando a denominação, a fé, apenas como uma religião na nossa vida, um algo mais, né? Paulo também fala do outro princípio, que o versículo 25 traz, Paulo retratando o que Jesus diz, assim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Este cálice é a nova aliança. Aliança, nós sabemos que é compromisso. Aliança é pacto. A memória, o conhecimento sem a execução não traz resultados. Eu preciso lembrar, memorizar, mas preciso entender que eu tenho uma aliança. Eu tenho vamos dizer aqui na nossa língua, um contrato. Quem não cumpre contrato está abrindo uma oportunidade para uma execução. Quem não cumpre o contrato está abrindo uma oportunidade para uma execução. A memorização daquilo que Jesus fez por nós vai nos motivar a viver esta aliança e a viver este pacto. Memória e aliança. É isso que precisa estar evidente na nossa vida, para que vivamos em poder e autoridade para anunciar o Evangelho do Senhor, anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. O tempo é até que Ele venha. O tempo não é até os 60 anos, o tempo não é até os 70 anos. Isso é uma condição nossa, brasileira, de aposentadoria. As pessoas aposentam das suas atividades seculares, mas no reino espiritual, quem se aposenta, perde o reino. Perde o reino. O diabo aposenta? Não. O Espírito Santo também não. Nós temos o Espírito Santo ou não temos? Ele não se aposenta. Ele não se aposenta. Ah, estou cansado. O Espírito Santo tira férias? Então por que nós queremos tirar férias do Senhor? Absurdo isso. Eu acho isso um absurdo. Final de ano, vamos tirar férias. Meu Deus. O diabo voltava só esperando essa oportunidade. Misericórdia, irmãos. Nós precisamos vencer essas criatividades nossas por bel prazer. Nós precisamos vencer isso. Para que eu possa viver este poder, essa autoridade de anunciar Cristo, eu preciso viver uma aliança com Cristo. Não apenas quando eu lembrar, ou quando nos reunimos para celebrar, mas em cada momento da minha vida. Esse pacto é permanente e eterno. Tem pessoas que não conseguem entender esse significado aqui da ceia, irmãos. Eu já vivi muito isso. Eu tenho em casa um equipamentozinho, um kitzinho que eu ganhei. Nunca usei aquilo. É um cálicezinho, um vidrinho pequenininho e um potinho assim para colocar um pãozinho, um pouquinho de suco de uva, e ir na casa de alguém e ministrar a ceia para ele. Eu não consigo, não cabe isso em mim. Porque isso não é ceia. Ceia é comunhão, ceia é relacionamento, ceia é convivência. Não é comer pão e beber suco de uva. Porque se isso for ceia, eu quero comprar um caminhão pipa de suco de uva e mandar descarregar em casa. Que eu não quero só beber, não, eu quero tomar banho. Eu quero mergulhar nisso. Mas o que isso vai resolver? Vai deixar eu doce, eu vou me encher de formiga e não vai valer nada. Mas eu tenho que tomar isso na minha vida, no meu coração, eu tenho que vivenciar isso, porque ceia é reconhecimento, é impregnação da minha mente, da minha alma e do Espírito, que Jesus morreu por mim, e eu tenho uma aliança com Ele, e eu preciso viver isso a cada dia, a cada momento da minha vida. E quem vai ver isso e olhar nisso e ver o resultado disso é aqueles que estão fora, olhando para mim. Quando as pessoas olham para mim, o que elas veem? Será que elas se escandalizam? Será que elas preferem abandonar Jesus
através do meu testemunho, por causa do meu testemunho. Isso é ceia, isso é cear, isso é viver Cristo a cada momento. Para que eu possa viver este poder e autoridade de anunciar, eu preciso viver esta aliança com Cristo a todo instante da minha vida. Lá no Evangelho de João, um texto bastante polêmico em questões religiosas, João capítulo 6, versículos 53 e 54. A Bíblia do texto diz que Jesus reúne a multidão. Jesus não fala só para os discípulos, não. Jesus fala para a multidão, para o povo. Não foi só para os 12, não. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, comer carne e beber sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus aqui não está falando só em questão de propagação do Evangelho. Jesus está falando de ressurreição. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas roupas e têm direito de entrar no reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. É essa ressurreição que Jesus está falando. Mas Jesus está falando assim que para participar desta ressurreição tem que comer da carne e beber do sangue de Jesus. E quando Jesus fala isso, a Bíblia diz que as pessoas vão embora. E eu não consigo entender o pensamento daquelas pessoas que abandonaram Jesus. Será que eles entenderam que Jesus estava falando de uma coisa absurda, de literalmente comer sua carne e beber o seu sangue? Ou será que eles realmente entenderam aquilo que Jesus estava querendo dizer e eles disseram: é impossível fazer isso, é impossível? Será que nós estamos muitas vezes nos afastando do Senhor porque nós não entendemos a mensagem, ou porque nós não queremos assumir o compromisso da mensagem? Será que nós estamos vivendo com falta deste poder e dessa autoridade exatamente porque não entendemos ou porque não queremos assumir o compromisso? Eu tenho plena certeza que Jesus não estava falando de canibalismo aqui. Não estava falando. Eu me lembro uma vez que uma determinada pessoa, já há alguns anos aqui em Itaquari, essa pessoa estava frequentando a casa de um irmão novo convertido, senhor já de idade, e perturbando a vida dele, questão de fé. E eu realizei algumas estratégias para ver se mudava, chamei ele para visitar comigo, tirava ele do domingo de casa antes que a pessoa chegar, tal. Aí a pessoa começou a chegar mais cedo. Um dia eu cheguei, o carro dela estava lá, eu falei assim: eu vou descer. Agora eu vou descer e vou encarar. E desci. Quando eu desci, eu vi o alívio daquele irmão, falou: pastor, graças a Deus você chegou aqui, você vai explicar para fulano sobre isso. Eu falei: não, eu não vim aqui para discutir nada. A Bíblia não é para se discutir. Mas a pessoa estava tão eufórica que ele queria discutir. Ele queria discutir. E a primeira coisa que ele questionou, e foi a primeira e a única, foi a respeito da ceia. Porque na ideia dele, ele cria na ceia como algo transubstancial, isto é, a partir do momento que se ora, os elementos da ceia, eles se espiritualizam, isto é, o pão deixa de ser pão, passa a ser corpo de Cristo. Obrigado. E o vinho, o suco de uva, passa a ser suco de uva e se torna sangue de Jesus. E eu perguntei para aquela pessoa, eu deixei ele falar, ele falou, eu perguntei para ele assim: quando você come o elemento que você diz que é o corpo e bebe o elemento que você diz que é o sangue, você sente gosto de carne, gosto de sangue? Para que eu disse isso? Ele começou a unhar o braço e sangrar o braço, e ele dizia assim: eu não sou canibal, eu não sou canibal. Eu falei: beleza, só isso que eu queria. Não é esse o propósito.
Mas também a ceia não é um propósito banalizado. Quando Jesus fala de comer minha carne e beber meu sangue, ele está falando de algo real. Algo real, espiritual, que precisa acontecer em nós a cada dia, a cada momento da nossa vida. A vida de Cristo precisa fazer parte da minha vida. As emoções do Senhor Jesus precisam fazer parte das minhas emoções. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Olha, irmãos. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Mente de Cristo, o que é? Se não ter na minha mente Cristo, e ter na minha mente a mente de Cristo, a memorização daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo tem, precisa estar em mim. Quando eu olhar para uma pessoa, eu preciso olhar com os olhos de Cristo. Quando um homem, um irmão, ou o pastor Cláudio olha para uma irmã bonita, eu preciso olhar por desejar que a unção de Deus seja sobre a vida dele, não com os olhos, porque é assim que Cristo vê. Quando a irmã olha para um irmão bonito, atraente, talvez que toca aqui no louvor, ela não pode olhar com olhar distorcido, satânico, diabólico, com sentimentos de fornicação, de prostituição. Ela precisa olhar com o sentimento de Deus derramar uma unção sobre a vida dele, para que através da vida dele o nome do Senhor seja glorificado. E quando nós vamos viver esse poder? Quando eu tenho a mente de Cristo, quando eu sou revestido de Cristo, quando eu sou cheio de Cristo, quando a glória está sobre mim. Eu posso ver uma mulher nua, mas eu vou colocar roupa nela. É o contrário do que a carne faz. Estou certo ou errado? Ou estou falando bobagem? É este poder que o mundo precisa ver na igreja do Senhor. É esse poder que o mundo precisa ver na minha vida, precisa ver na nossa vida. Quando nós estamos focados no propósito de Deus, esse comer da minha carne e beber do meu sangue não é apenas memória, mas é aliança, é algo que flui na minha veia, nas minhas células, nas minhas moléculas, nos átomos do meu corpo, fazer parte dos fiozinhos de cabelo, dos restinhos que tem. Passar na minha pele, na minha sensibilidade, para mudar essa sensibilidade carnal e profana, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E como nós vamos começar? Pela memória, treinando a nossa memória, treinando. Ah, pastor, eu sou muito tentado. Glória a Deus, você não é diferente de mim. Ah, pastor, eu passo por muitas lutas. Troca a figurinha aí, vê se tem alguém que não passa a luta aqui. Nós precisamos entender isso, irmãos. Encerrando esta palavra, quero dizer que este é o poder que nos manterá a anunciar Cristo. Se nós vivermos este poder, essa autoridade, o reino de Deus vai crescer. Do contrário, ele vai caminhar se arrastando. Não o reino de Deus em si, mas aquilo que compete a nós, como igreja do Senhor aqui nesta terra. Aquilo que compete à minha vida, à sua vida. Esse é o poder que nos manterá a anunciar Cristo sem provocar escândalos. Ser um autêntico cristão, com um pacto, uma aliança com o seu Cristo, que resultará em poder para vencer todos os confrontos, todas as provas. O pecado, ele não pode ser problema para nós. O diabo, ele não pode ser problema para nós. Nós precisamos ser o problema para eles. Você que precisa ser o problema. Porque quando Jesus olha para Pedro e diz assim: e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Isto é, a porta do inferno não vai suportar a autoridade da igreja de Cristo. Quem que está com problema é a igreja de Cristo? Não, é o inferno. O inferno está com problema, porque a porta dele vai ser arrebentada pela igreja. É isso que Jesus disse. Mas parece que nós invertemos a situação. A igreja vive com um problema. Ah, para mim pecado é um problema. Para mim atitudes erradas é um problema. Não. As atitudes erradas precisam ter problemas com você. Porque você se posicionou, você se decidiu. Você precisa encher então a tua mente, memorizar Cristo na tua vida a cada instante e fazer uma aliança com este Cristo, um pacto de sangue,
Porque o pacto foi feito com sangue. E pacto de sangue requer sangue. Jesus derramou o seu sangue por nós. E o nosso? E o nosso? É a nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. Força, poder, autoridade. Amém? Então vamos participar da ceia. E Paulo diz: não banalize isso. São coisas materiais, mas representam coisas espirituais. Por isso Paulo diz neste mesmo texto, neste mesmo capítulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como nós somos bons para examinar os outros, né? Mas Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque o inimigo do homem, eu preguei esses dias, foi quinta, né? O inimigo do homem. Quem é o maior inimigo do homem? Quem é o maior inimigo seu? Você mesmo. Você mesmo. O dia que você conseguir se libertar dele, você vai estar no céu. Literalmente, vai estar no céu. Porque esse inimigo teu, ele não quer que você vá para o céu. Paulo fala, né? Quem me livrará deste corpo de morte? Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos.